A fundação de Roma mistura fatos históricos com lendas fascinantes que foram contadas e recontadas ao longo dos séculos. Segundo a mitologia romana, a história de Roma começa com a trágica história de Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos nascidos de Marte, o deus da guerra, e Rheia Sílvia, uma sacerdotisa vestal, filha do rei de Alba Longa. Logo após o nascimento dos meninos, o rei Amulio, com medo de que uma antiga profecia se tornasse realidade, mandou jogar as crianças nas águas do rio Tibre para que morressem afogadas. Quis o destino que as crianças fossem encontradas por uma loba chamada Lupa Capitolina que os amamentou, salvando-lhes a vida. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo os levou para casa e os criou. Conforme os gêmeos cresceram, desconhecendo sua linhagem real, acabaram descobrindo sua verdadeira origem e decidiram se vingar de Amulio. Depois de derrubar o rei usurpador, ao invés de assumir o trono de Alba Longa, eles decidiram fundar uma nova cidade. Os irmãos, no entanto, discordaram sobre o local exato da nova cidade. Rômulo preferia o Monte Palatino, enquanto Remo desejava o Monte Aventino. A disputa foi resolvida por meio de um augúrio, uma prática de observar os padrões de voo dos pássaros para tomar decisões. Rômulo viu mais aves no Palatino, enquanto Remo afirmava que era no Aventino. A interpretação desse augúrio gerou uma controvérsia, culminando em um confronto fatal. No calor da disputa, Rômulo matou seu irmão Remo. Logo em seguida, Rômulo fundou a cidade de Roma e se tornou seu primeiro rei. Estamos na Roma Antiga. O sol quente e ardente banhava uma estrutura majestosa, o Coliseu. Dentro dele, milhares de pessoas gritavam, vibravam, festejavam e se entusiasmavam com as barbaridades que estavam presenciando. Gladiadores. Não eram apenas lutadores, eram ícones de uma época. Vestidos com armaduras reforçadas e empunhando armas mortais, cada batalha era uma dança entre a vida e a morte. Para alguns, uma chance de glória. Para outros, um destino cruel. No Coliseu, uma multidão rugia. De imperadores a plebeus, todos esperavam o espetáculo. E que espetáculo era esse? Cada combate era imprevisível. Num momento, um gladiador poderia estar no topo. No momento seguinte, poderia encontrar seu fim. Mas havia mais do que apenas batalhas sangrentas. Havia estratégia, habilidade e, acredite ou não, havia honra. Agora imagine o grito da multidão, o choque do metal, a determinação nos olhos de cada gladiador. O Coliseu não era apenas um edifício, era um mundo, um teatro, uma arena, onde histórias épicas eram escritas e reescritas todos os dias. Era o coração pulsante de Roma, onde lendas eram forjadas e destinos selados a cada alvorecer. A cidade que Rômulo fundou, com o passar dos séculos, se tornou o centro do vasto Império Romano. Inicialmente foi governada por reis, posteriormente por imperadores. E quando falamos de imperadores, um em particular nos chama a atenção: Nero. Mas quem realmente foi Nero? Nero Cláudio César Augusto Germânico nasceu em 37 d.C. Foi o quinto imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Era neto do imperador César Augusto e sobrinho do famoso imperador Calígula. Nero, ao se tornar imperador de Roma, com apenas 16 anos, herdou uma nação ansiosa por renovação e progresso. Iniciando seu reinado sob um manto de otimismo, muitos acreditaram que ele inauguraria uma era dourada. Surpreendentemente, o jovem imperador não desapontou. Implementou políticas eficazes que ressoaram bem junto ao público. Desde o início ficou claro que Nero não era um líder comum. Ele tinha uma paixão arrebatadora pelas artes. Imaginem um imperador que não apenas governava, mas também tocava lira, cantava e se apresentava em público. Seu amor pela música e teatro foi tão contagioso que criou uma legião de seguidores. Até o estilo do seu cabelo era copiado pelos mais jovens. Mas não era só de arte que Nero vivia. Ele lançou grandiosos projetos inovadores e implementou políticas que buscavam melhorar a vida do cidadão comum. Entretanto, Nero também teve uma vida marcada por tragédias e acusações.
Por exemplo, ele foi acusado de matar sua própria mãe, Agripina, e sua esposa Octávia. Além disso, ele era acusado de tocar lira enquanto Roma ardia em chamas. Mas ele mesmo a reconstruiu, dando-lhe um toque, digamos, do seu jeito de ser. Nero também culpou uma seita emergente de cristãos pelo incêndio criminoso da cidade, sendo um dos primeiros a perseguir os seguidores de Cristo. Seu governo foi marcado por conspirações e revoltas, culminando em sua deposição. Em 68 d.C., diante da iminente revolta e traição por parte de seus próprios generais e servos, Nero optou por cometer suicídio. Afinal, Nero era mocinho ou vilão nesse teatro histórico? Você decide. Já ouviu falar das poderosas guardiãs de Roma? As virgens vestais eram sacerdotisas do templo de Vesta, deusa do lar e da família em Roma. Foram escolhidas quando ainda eram crianças e serviram por 30 anos. Durante esse período, elas tinham que manter sua virgindade. Uma de suas responsabilidades mais importantes era manter acesa a chama sagrada no templo de Vesta. Se essa chama se apagasse, acreditava-se que traria má sorte ou desastre para Roma. Caso uma vestal quebrasse seu voto de castidade, o castigo era severo. Algumas eram enterradas vivas, pois se acreditava que o sangue derramado de uma vestal profanaria a cidade. Gostou desse vídeo? Você conhecia essas histórias sobre Rômulo e Remo, Coliseu, Nero e as virgens vestais? Interessante, não é mesmo? Inscreva-se no canal, dê like e compartilhe. Até breve!